Oi, pessoal. Eu, Jéssica Amparo, juntamente com a Itamara Raquel, mestrandas do curso de pós-graduação em Imunologia da UFBA, iremos agora apresentar a vocês, como requisito parcial para a conclusão da disciplina de Imunologia Humoral, o artigo de Davis e colaboradores deste ano de 2020, intitulado Funções efetoras da fração cristalizável de imunoglobulina A sérica em doenças infecciosas e no câncer. A IgA sérica, quando comparada com outras imunoglobulinas, é pouco estudada. Contudo, existem evidências que sugerem que a IgA sérica induz funções efetoras potentes contra várias infecções bacterianas, algumas virais, e também como alternativa no tratamento do câncer. Dessa forma, esse artigo teve como objetivo discutir o papel da IgA no soro em doenças infecciosas, com referência a infecções bacterianas e virais, e o potencial da IgA como uma terapia de anticorpo monoclonal. As imunoglobulinas estão envolvidas no controle e na eliminação de doenças infecciosas, incluindo patógenos virais como o HIV, patógenos bacterianos como o Mycobacterium tuberculosis e parasitas como o Plasmodium. E elas atuam controlando ou eliminando essas patologias através de inúmeros mecanismos diferentes, como a neutralização e as funções efetoras de fragmentos cristalizáveis. A imunoglobulina G foi e é muito estudada, e isso pode ser observado pelas dezenas de anticorpos monoclonais IgG que são aprovados para uso terapêutico pela FDA dos Estados Unidos. Recentemente, o isotipo IgA tem sido alvo de estudos, incluindo na terapêutica com anticorpo monoclonal para o tratamento do câncer e de alguns patógenos virais e bacterianos. IgA pode neutralizar patógenos invasores e induzir uma série de funções efetoras da fração cristalizável para controlar e limpar várias infecções bacterianas e virais, além de manter a homeostase da inflamação na superfície das mucosas, no sangue e no tecido. Agora, por que diferir a IgA da mucosa da IgA sérica? A IgA da mucosa é importante para a defesa de primeira linha contra patógenos invasores nas superfícies mucosas. No entanto, o papel da IgA sérica e das funções das frações cristalizáveis associadas na doença infecciosa é incompleto e pouquíssimo estudado. Então, hoje nós vamos justamente discutir, mediante as informações deste artigo, as funções efetoras da fração cristalizável da IgA sérica no contexto de controle e eliminação de patógenos invasivos. Então, a gente sabe que os 5 isotipos de anticorpos humanos que mediam uma série de atividades funcionais são as conhecidas IgG, IgE, IgD, IgM e a IgA. A IgA é o anticorpo mais abundante nas superfícies mucosas, sendo assim encontrada em secreções como lágrimas, saliva, no colostro, no muco, enfim. E é o segundo anticorpo mais abundante no soro. Ela tem um ritmo de síntese diária bem superior do que todos os outros isotipos de anticorpos. No entanto, o rápido catabolismo da IgA sérica resulta em uma meia-vida biológica relativamente curta, que vai de 4 a 6 dias. A IgA consiste na estrutura típica de anticorpos monoméricos, com diferenças nos glicanos ligados ao nitrogênio e nos arranjos das pontes de sulfeto, que as distingue de outros isotipos de anticorpos. Essa região de ligação ao antígeno do fragmento, Fab, é crítica para a ligação, neutralização e para a opsonização do antígeno. A porção do fragmento cristalizável, o Fc, é essencial para iniciar as funções efetoras imunes inatas. 2 cadeias pesadas e leves compõem a IgA, cada uma dobrada em vários domínios globulares, incluindo 4 domínios de cadeia pesada, que são VH, C-alfa-1, C-alfa-2, C-alfa-3, e 2 domínios da cadeia leve, o VL e o CL. Lembrando que onde eu tenho V, eu tenho regiões variáveis, e onde eu tenho C, eu tenho regiões constantes. Esse aqui é um diagrama esquemático das imunoglobulinas A, subclasses IgA1 e IgA2, mostrando as suas respectivas formas moleculares heterogêneas. Nos
Nos compartimentos de sangue e tecido, nós temos a IgA monomérica, e em menor extensão aqui na letra A, como a gente pode ver. Aqui na letra B, nós temos a IgA dimérica, que apresenta duas porções de monômero da fração cristalizável de IgA, conectadas por uma cadeia de junção, que é a cadeia J. Essa IgA dimérica é secretada através de células epiteliais, através do receptor de imunoglobulina polimérica, no lúmen da mucosa, com esse componente secretor, em vermelho aqui, para formar a IgA secretora. Ambas as classes IgA séricas, IgA1 e IgA2, existem principalmente na forma monomérica, apresentando a estrutura típica das imunoglobulinas. Essas subclasses de IgA foram isoladas de seres humanos, de gorilas, chimpanzés, e são distinguidas pelo comprimento dessa região de dobradiça, que é a região onde há uma flexibilidade da molécula. São distinguidas também por numerosas diferenças de sequência nas regiões constantes da cadeia pesada e nos padrões de glicosilação. A IgA1, percebam, que adota uma conformação em forma de T, devido a essa região alongada, além da inserção de 16 aminoácidos. A IgA2 carece dessa inserção e adota uma formação de dobradiça fechada resistente à protease, resultando em um formato de Y. A IgA2 tem uma rotatividade maior que a IgA1 e dessa forma pode ser funcionalmente mais ativa. Como eu disse, ela é altamente resistente à proteólise e, por isso, é resistente a diversas proteases bacterianas. E esta resistência aumentada indica a importância da IgA2 nas infecções bacterianas. Já os padrões de glicosilação da IgA secretora é o que pode mediar a atividade antiviral. Inclusive, tem estudos que observam que o ácido siálico no carbono terminal da IgA secretora interage com a hemaglutinina da influenza A para interromper a ligação da superfície celular. Os autores desse artigo especulam o porquê dos humanos evolutivamente manterem as subclasses de IgA1 e IgA2, enquanto a maioria dos outros mamíferos possui apenas uma subclasse, que é a IgA2. E a hipótese deles é de que os seres humanos podem ter sofrido uma evolução divergente de outros mamíferos e se adaptado à pressão de seleção de IgA1 por patógenos bacterianos, através da evolução da IgA2. Como eu citei lá no início, sobre diferenças entre IgA na mucosa e IgA sérica, a IgA2 é funcionalmente importante na mucosa, enquanto a IgA1 pode ser importante para as funções séricas da IgA, como a homeostase ou o controle viral. Então, só recapitulando, as formas moleculares de IgA heterogêneas ocorrem em humanos, consistindo em IgA monomérica, dimérica ou polimérica e secretora. Essas formas moleculares estão diferencialmente distribuídas pelos compartimentos corporais. No soro, a IgA é principalmente a subclasse IgA1 monomérica, que é sintetizada na medula óssea e transportada para o sangue. Por outro lado, na maioria das secreções da mucosa, há um aumento proporcional da IgA2. Historicamente, a IgA tem sido considerada um anticorpo não inflamatório por causa do envolvimento da IgA secretora na regulação negativa das respostas pró-inflamatórias a patógenos e antígenos alimentares, impedindo assim a ligação a outros receptores em vez de ativar vias anti-inflamatórias. Por exemplo, o papel da IgA secretora como anticorpo não inflamatório é destacado em pacientes com deficiência de IgA secretora, nos quais é observado um risco aumentado de autoimunidade e de alergia. Alguns estudos têm mostrado um duplo papel da IgA sérica na inflamação. Por um lado, a IgA sérica pode auxiliar na homeostase e nas respostas anti-inflamatórias, e por outro lado, a IgA sérica pode induzir a inflamação. A ligação da região do fragmento cristalizável de IgA foi descrita para 2 receptores de IgA, entre eles o receptor alfa-1
o fragmento cristalizável receptor alfa-1, que eu vou chamar aqui de receptor alfa-1, o receptor alfa-1 humano, o CD89, é constitutivamente expresso em células da linhagem mieloide, incluindo monócitos, eosinófilos, alguns macrófagos, células dendríticas intestinais, neutrófilos. O receptor alfa-1 compartilha uma homologia mais próxima com os receptores do tipo KIR, que são receptores natural killer do tipo imunoglobulina, e com imunoglobulina leucocitária, sendo uma homologia mais próxima do que os outros receptores de fragmentos cristalizáveis. Em humanos, não há casos relatados de uma expressão baixa ou inexistente do receptor alfa-1 nas células mieloides, diferentemente dos defeitos que são relatados no receptor gama-1, que se correlacionam com a suscetibilidade à autoimunidade, à inflamação crônica e à infecção, o que destaca a importância do receptor alfa-1 na homeostase e na inflamação em humanos. No entanto, é importante observar que foram relatadas deficiências de IgA em humanos, as quais foram associadas a maior suscetibilidade a doenças infecciosas e à autoimunidade. Para que a sinalização ocorra, o receptor alfa-1 deve associar-se ao motivo de ativação baseado em tirosina do imunorreceptor, o ITAM, que pode ser fosforilado para iniciar a transdução do sinal. A ligação dos domínios séricos monoméricos IgA, C-alfa-1 e C-alfa-2 ao domínio da membrana do receptor alfa-1 ocorre em uma estequiometria de 1 para 2, 1 de IgA para 2 do receptor alfa-1, como a gente observa na figura. Na presença de ITAM, a ligação do complexo IgA-antígeno ao receptor alfa-1 inicia cascatas de sinalização, levando finalmente a uma resposta inflamatória. No entanto, quando a IgA monomérica não complexa ao receptor alfa-1, é iniciada a cascata de sinal inibitório da ITAM, resultando na inibição das células e no papel anti-inflamatório homeostático associado. Nessa figura, o que a gente observa na letra A é o complexo IgA, antígeno, receptor alfa-1, que inicia a fosforilação do ITAM com essa tirosina, afim, seguida pela geração do complexo adaptador multimolecular e do recrutamento da quinase SYK e ativação da fosfatidil-inositol 3-quinase, que fosforila a BTK, a tirosina BTK, e ativa a proteína sinase C-alfa. A proteína sinase C-alfa finalmente leva a funções efetoras de ativação, inflamação e inativação da tirosina SHP1. Aqui em B, a ligação da IgA monomérica não complexada ao receptor alfa-1 inicia a fosforilação parcial de ITAM pela proteína LIN, levando à sinalização do ITAM fosforilado. O LIN também fosforila o SHP1, desencadeando uma alteração conformacional, que ativa a SHP1, levando à inibição de receptores heterogêneos, fazendo com que a célula entre em um estado de repouso e assuma funções homeostáticas ou anti-inflamatórias. O SHP1 fosforilado é recrutado para o receptor via SYK, e então ocorre essa cascata, no caso anti-inflamatória. Essa tabela mostra as propriedades dos anticorpos IgG1, IgA1, IgA2 e a IgA dimérica e polimérica, em termos de função efetora e viabilidade como anticorpo monoclonal terapêutico. IgA secretora e IgA dimérica se ligam fracamente ao receptor alfa-1, por causa do impedimento estérico associado à cadeia J, que eu mostrei lá na imagem anterior, e do componente secretório. No entanto, já foi relatado que a IgA dimérica inicia funções efetoras via o receptor alfa-1 contra as bactérias. Na literatura, o que tem sido sugerido
é que a IgA dimérica e a polimérica séricas aumentam a fagocitose em comparação com a IgA monomérica, mesmo com aquele impedimento estérico. Isso pode ocorrer através da ligação do receptor alfa-1 em locais de ligação alternativos ou devido a uma maior estabilidade da IgA in vitro. Alguns poucos grupos de pesquisa hoje têm se concentrado no envolvimento de IgA e o receptor alfa-1 no tratamento do câncer. Enquanto a maioria das pesquisas se concentram na IgG, na terapia com anticorpo monoclonal, devido aos mecanismos antitumorais potentes, como ativação do complemento, citotoxicidade celular dependente de anticorpo, mediado por células natural killer, a IgA parece ser potente no recrutamento e na ativação de neutrófilos via o receptor alfa-1, para matar tumores, fornecendo um alvo atraente para a terapia antitumoral de anticorpos monoclonais. Diversas funções antitumorais mediadas por IgA já foram descritas in vitro, como o ADCC, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, fagocitose, recrutamento de células imunes, liberação de moléculas citotóxicas e a indução de necrose. Esses próximos tópicos a gente aborda já já. Os anticorpos monoclonais de IgA específicos do alvo permitem a formação de uma sinapse imunológica, reunindo neutrófilos e as células tumorais alvo para melhorar a morte. A figura mostra que a ligação IgA monomérica ao receptor alfa-1 leva à inibição do ITAM e à inibição de células efetoras resultante, auxiliando na persistência da infecção, do câncer. Então, recentemente, os anticorpos monoclonais de IgA dirigidos às células tumorais, como do carcinoma mamário e de linfomas de células B, mostraram efeitos antitumorais promissores. O uso de modelos de camundongos transgênicos, receptor alfa-1, mostrou que os anticorpos IgA2 anti-EGFR podem induzir a morte de células tumorais, provavelmente mediada por macrófagos. Embora existam várias propriedades da IgA que a tornam vantajosa como um anticorpo monoclonal antitumoral, a IgG permanece como o isotipo de anticorpo de escolha quando se trata do desenvolvimento do anticorpo monoclonal, como a gente pode observar lá naquela tabela. Além disso, há um grande questionamento sobre a eficácia da IgA como terapia com anticorpo monoclonal, porque altas concentrações de IgA sérica podem ser extremamente prejudiciais, como é observado no caso de nefropatia por IgA, e ainda as tecnologias disponíveis para a expressão e purificação de IgA, especialmente a dimérica e a polimérica, são comparativamente mais complicadas do que a IgG. Então, uma alternativa seriam as combinações de anticorpos monoclonais de IgG e IgA, que podem melhorar a morte de tumores e trabalhar em anticorpos do tipo cruzado, como IgGA. E assim combinam o melhor dos efeitos antitumorais de IgG, que é a ligação ao complemento, e de IgA, que é a citotoxicidade, a fagocitose. Oi, eu sou Raquel e eu vou estar dando continuidade à apresentação do artigo a partir desse tópico em que o autor fala sobre o papel do IgA sérico nas infecções bacterianas invasivas. Na década de 70 ao ano 2000, houve bastante estudos que destacaram o papel do IgA mediando essas respostas contra bactérias. E aí o autor traz aqui alguns exemplos de trabalhos, como o estudo de vacinas de Johnson e colaboradores, em que eles relatam que houve a morte de várias bactérias, várias espécies de bactérias, por fagocitose mediada por IgA específico. Um outro exemplo que ele traz é do grupo de Janoff e colaboradores, em que ele relata a morte de Streptococcus pneumoniae, mas além disso, eles perceberam que há a formação de um complexo IgA com um receptor alfa da fração constante, e é essa ligação que ativa as ações efetoras do IgA. Essas ações seriam a ativação de fagocitose, a opsonização e a ativação de anticorpos dependentes de citotoxicidade celular.
eles perceberam que quando havia uma inibição, quando ocorria a inibição desse receptor, diminuía a ação do IgA e também diminuía a morte de bactérias. Um outro estudo que confirma essa hipótese é um estudo em vivo, utilizando células culto do fígado, que são células que têm uma expressão maior desse receptor. E nesse estudo, o IgA conseguiu neutralizar totalmente a bactéria E. coli, então confirmando que essa ligação com esse receptor amplificou ainda mais as ações efetoras do IgA. Só que eles perceberam que isso não ocorre com todas as bactérias. E quando ocorre naturalmente no próprio sistema imune, essa ação ela é muitas vezes minimizada por mecanismos desenvolvidos pelas bactérias, que são mecanismos de defesa, mecanismos anti-IgA. Esses mecanismos anti-IgA, eles são característicos de patógenos. E aqui o autor ele trouxe dois mecanismos comuns, que é o de protease de IgA e de proteínas de ligação. As proteases de IgA são enzimas liberadas por esses patógenos que auxiliam a invasão aos tecidos. E essas enzimas elas cortam a região da dobradiça desse anticorpo. Então, ao ela fracionar, ao cortar o anticorpo, ele acaba perdendo a sua função e a forma de ligação com o receptor. Um outro problema ocasionado com isso é que esse fragmento muitas vezes se liga ao antígeno, impedindo que ele acabe se ligando a outros anticorpos que ainda estão intactos. Ainda há casos de bactérias que acabam eliminando essas enzimas, acabam eliminando também o IgA1 e o IgA2, porque eles acabam liberando enzimas de amplo espectro. O outro mecanismo são as proteínas de ligação. Essas proteínas são comuns em estreptococos, está relacionado com a sua virulência. E essas proteínas elas acabam interagindo nas regiões interdomínios da região FC. Com isso, acaba competindo com esses anticorpos para a ligação com o receptor alfa. Então, tanto as terapias com anticorpos quanto as vacinações, elas visam sobrecarregar esses mecanismos de invasão bacteriana a partir da elevação do nível de IgA. Só que essa elevação de IgA, ela pode acabar comprometendo também o organismo e sendo prejudicial. As pesquisas sobre o papel do IgA nas infecções virais, elas são menos abrangentes do que nas infecções por bactéria. Porém, há um destaque para as infecções com rotavírus e com HIV. Alguns estudos sugerem que há uma proteção mediada pelo IgA nas infecções por rotavírus, pois em muitos casos a elevação dos níveis de IgA aumentaram a eficácia da vacinação, levando a uma sugestão de que havia se neutralizado o vírus. Porém, há outros estudos em que se utilizou um IgA específico para o capsídeo viral e não ocorreu neutralização do vírus, mas ocorreu uma inibição da transcrição viral. A hipótese de que o IgA tenha uma ação protetora em infecções contra o HIV, infecções com HIV, é que foi observado que indivíduos que têm o controle da viremia, eles têm um título de IgA mais alto do que nos indivíduos que têm o HIV em progresso. Uma outra situação é que pacientes que são soronegativos, mas tiveram uma exposição alta ao vírus, eles possuem títulos altos de IgA, sugerindo que esse IgA levou a uma prevenção à infecção. Entretanto, há controvérsias, porque diversos estudos mostraram que durante a infecção por HIV, os níveis de anticorpos específicos são baixos, inclusive de IgA. Logo, ele não teria uma ação efetora tão eficaz sobre a infecção. Bom, quanto ao futuro do IgA em infecções, a terapia com anticorpos ela tem mostrado que a inserção do IgA tem sido uma alternativa viável contra a bactéria. E aqui ele traz alguns exemplos, como a imunoterapia
com IgA em camundongos com tuberculose, onde foi apresentado sim uma proteção contra o Mycobacterium tuberculosis, e a hipótese é que haja um complexo, a formação de um complexo de IgA com a bactéria dentro dos alvéolos infectados, gerando assim uma ativação antibacteriana dentro das células infectadas. Uma outra viabilidade é na quimioterapia. Com o aumento da terapia, é necessário fazer uma adaptação de anticorpos. E aí o IgA ele pode sim ser utilizado para a eliminação bacteriana. Bom, mas quais as limitações do uso do IgA na terapia? Os modelos de camundongo eles são bastante utilizados, porém há uma diferença substancial no sistema IgA humano quanto ao sistema IgA de camundongos. Além disso, o IgA ele foi demonstrado em vários estudos como um mediador de várias doenças, como a nefropatia por IgA, artrite reumatoide, doença celíaca, doenças de pele associada ao IgA. Uma outra limitação é o excesso de anticorpos. Ao injetar num paciente altos níveis de IgA, pode coincidir com altos níveis de anticorpos próprios do paciente, e isso acaba elevando níveis de inflamação e uma ativação excessiva de neutrófilos. Então, para esses tratamentos é necessário que haja uma abordagem mais personalizada, baseada nos níveis basais de anticorpos do paciente. Bom, para finalizar o artigo, o autor ele traz algumas instruções futuras, que o ideal é que haja um equilíbrio entre a resposta inflamatória e a infecção, para que não haja uma reação exacerbada na inserção desse anticorpo no tratamento. No entanto, é necessário realizar mais pesquisas onde se descubra exatamente qual o mecanismo de sinalização, qual o mecanismo de ação nas vias de sinalização, na ativação de células efetoras, caracterizar também o nível de ativação, porque nesses estudos eles relataram que a resposta de IgA ela difere entre os patógenos. Então é necessário se conhecer quais os mecanismos de ação desse IgA.